O frio intenso no Rio Grande do Sul atingiu diversas lavouras de fumo, trigo, além de congelar as frutas nos pomares. Um dono de uma vinícola na Serra Gaúcha fez diversas fogueiras através de uma técnica que provoca uma espécie de camada de inversão térmica para aumentar a temperatura média dos vinhedos. Assim, a geada que se forma de baixo para cima fica impedida de subir e congelar a produção. Produtores de pêssego também usaram um sistema anti-geada que consiste em molhar as frutas na véspera da previsão de frio intenso. O que acaba congelando é a água e não o fruto, que fica mais protegido. Já as flores das ameixas, que foram atingidas pelo frio, não devem mais produzir. Produtores de fumo também relataram estragos pelas geadas e o trigo em diversas regiões ficou assim, com uma pequena camada de gelo. E a menor temperatura registrada hoje foi em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha, com 2,7 graus negativos. E até quando esse frio continua? Pergunta que eu vou fazer agora para o meteorologista do Canal Rural, o Arthur Miller. Arthur, foram 3 dias já com geada. Quantos mais? Uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, tivemos essa onda de frio que teve maior intensidade justamente no domingo e ainda no dia de hoje, porém a tendência desse frio ir perdendo força no decorrer dos próximos dias. Tivemos aí outras cidades com temperatura negativa, como São Joaquim, Santa Catarina e Santana do Livramento, aí com 0,6 grau e 0,2 grau. Porém, a tendência ainda para a próxima manhã é de geada somente no centro-sul do Rio Grande do Sul, pegando principalmente aqui parte da campanha gaúcha e na Serra Catarinense também parte da Serra Gaúcha. A tendência é que a partir daí da quarta-feira, a temperatura sobe não só na região sul, como também na região sudeste, porque o frio também chegou aqui e a tendência aí é de melhora nos próximos dias. Olhando até para a temperatura mínima aí nos próximos 5 dias vai ficar em torno ainda na região sul entre 7, 8 até 10 graus, sem risco para geada. Vai se manter a situação de um ar mais frio, porém o risco de geada é somente para ainda para a próxima madrugada, nos pontos mais altos e no extremo sul do Rio Grande do Sul. Ou seja, essa aí é a temperatura média mínima, a mínima. Então, pelo menos, não fica tão intenso assim. E até quarta-feira ainda tem esse risco de geada, né? Dá pra gente dizer assim, até quarta? O risco de geada só vai até a próxima madrugada. Quarta-feira já não é mais para ter risco de geada. Não é mais. Vamos ver que os nossos produtores estão aí atentos com isso. Arthur, e em relação à temperatura, a gente já falou, eu quero saber a chuva, como é que fica as outras regiões do Brasil? Porque a gente estava falando hoje pela manhã no podcast do Canal Rural, eu convido você também a ouvir o Canal Rural Clima, falando um pouco sobre essa chance a partir de agora, conforme a gente está chegando cada vez mais perto de setembro, da umidade começar a dar uma espalhada também para outras regiões do Brasil. Pois é, tivemos essa quebra de bloqueio, como podemos ver aqui nas imagens de satélite, a chuva já retornando aí, principalmente para Minas Gerais e também no estado baiano, que inclusive nas últimas 24 horas aí, na região sudeste, que é um volume aí acima de 50 milímetros, como é o caso aí de Bertioga, com 85, Vila Velha no Espírito Santo com 77 e Vitória com 73. Então, um bom volume nessas regiões, que eram regiões que até eventualmente tinham chuvas ali, mas que não passavam de 10 a 15 milímetros. E a tendência é de chuvas, sim, nos próximos dias, pois temos aqui ainda, no decorrer do dia de hoje, pancadas de chuva em boa parte da faixa do Sudeste e Centro-Sul da Bahia, e até essa chuva chegando em parte de Goiás e também no Tocantins. O tempo firme, principalmente na região sul do Brasil, parte da região centro-oeste e boa parte do centro-norte da região nordeste. Espero-se em temporais lá em Rondônia, Acre e também no Amazonas, devido à combinação de calor e umidade. Olhando aí para as temperaturas máximas, dá uma acessada naquela forte onda de calor aí, com máximas batendo na casa dos 40 graus, porque voltou aqui a ter nebulosidade na região centro-oeste, então as máximas já ficam mais amenas, como é o caso de 32 graus em Comodoro, 36 graus em Santarém. O ar frio predomina na região sul, avançando para a região sudeste, com máxima aí de 18 graus em Alegrete e 28 graus em Barretos, ou seja, faixa leste aí de São Paulo com temperatura mais fria, o interior ainda segue ainda com temperaturas elevadas. Olhando para o acumulado de chuva nos próximos 5 dias, chuvas se espalham por boa parte aqui da região do centro-oeste também do sudeste, com um volume ali em Minas Gerais na mancha em verde, podendo chegar até 70, 60 milímetros nos próximos 5 dias, com as chuvas também voltando aí para a região sul,
porque aí entre os dias 2 e 3 teremos aí o avanço de 2 frentes frias consecutivas que vai trazer mais frio, ou melhor, vai trazer mais chuva ali para a região e até de forma mais volumosa e com mais detalhes ainda que tem uma tendência de um sistema de baixa pressão se formar novamente com possibilidade de se formar num ciclone extratropical, que inclusive a gente trouxe com mais detalhes no podcast do Canal Rural que gravamos hoje. Isso, porque setembro começa com aquela chuvarada, ainda mais um setembro temperado com um El Niño no sul, né? Então a gente pode esperar temporais avançando, mas acho que a grande novidade, né, Arthur, fica aí por conta dessa chuva um pouco mais espalhada entre Sudeste e Centro-Oeste. Mas a gente deixa também aqui claro, quem acompanha aqui a meteorologia do Canal Rural, que é uma chuva que começa logo em setembro, mas ela não vem para ficar, né? Que a gente vai ter muita oscilação ainda do regime de chuva para a hora do plantio da safra 23-24, né? Isso, exatamente, Priscila. A tendência dessas chuvas retornarem aos poucos aí na região central, porque esse bloqueio foi quebrado. Então a tendência aí de semanalmente ter um volume de 30 a 40 milímetros que vai ajudar aí no desenvolvimento inicial da soja, porém a tendência até o decorrer do final do ano é que as temperaturas cada vez se elevem mais e as chuvas cessam em outubro e novembro. Então, situação que vai se complicar ali para o desenvolvimento inicial da soja. Até a parte do plantio ali vai ter uma boa chuva em boa parte das regiões, menos para o interior do Mato Piba, porque, como já é esperado, né, quando temos aí a entrada do El Niño, as chuvas cessam ali na região Nordeste, então lá não tem muita solução. Porém, na região não deve faltar umidade para a soja, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ainda com alerta para o Sul que essa umidade pode vir até em excesso, que também acaba atrapalhando. E a gente continua aqui no nosso monitoramento, dia após dia. Arthur, obrigada aqui pela sua participação. Boa semana para a gente. Uma boa semana, Priscila, uma boa tarde para você que nos acompanha.